A observação constitui o principal modo de contatar o real, a forma de se situar, se orientar e perceber o outro, se auto-reconhecer e de emitir conhecimento sobre tudo que compõe o mundo material e o das ideias. Um dos maiores legados do desenvolvimento das ciências humanas e sociais ao longo do século passado é a convicção de que o ato de observar as pessoas contribui para compreendê-las. Observá-las brincando, trabalhando, conversando, silenciando, rindo ou chorando, tomando-as individualmente como grupo ou multidão. É claro que a observação é uma característica humana que antecede a ciência moderna. Enquanto ferramenta de sobrevivência e de aprendizado, portanto, preenche todos os campos da vida. A observação dos poetas, dos pintores, dos romancistas, dos cineastas, dos políticos, dos publicitários, dos juízes, atores, mulheres, vizinhos, idosos, dos padres e pastores, do pai, da mãe, das crianças, dos professores, dos psicólogos. Pode-se afirmar que tudo que foi produzido e o ainda por vir a ser certamente decorre de uma série de observações. Inicialmente, para mais adiante tornar-se algo relacionado às ideias. Um conceito, uma teoria, uma regra, uma tendência, uma concepção, um paradigma ou material, a tecnologia, objetos e formas variadas de uso e deleite. Olá, estudantes Psi! Hoje nós vamos falar sobre o nosso projeto na disciplina de técnicas de observação. E o principal objetivo dessa disciplina é treinar o nosso olhar para realizar observações no nosso trabalho. Nós faremos esse treino durante todo o nosso semestre. Eu estou muito entusiasmado para falar sobre esse projeto para vocês e eu espero que vocês gostem. O nosso projeto será dividido em 4 fases. Na primeira, o escopo. Vocês deverão fazer o escopo do projeto. Ah, professor, o que é esse diacho de escopo? Certamente vocês já fizeram esse trabalho no semestre anterior, mas é claro que eu vou explicar novamente. O escopo é uma espécie de contrato que vocês fazem entre si e com o professor. Então o grupo se organiza para pensar nas etapas seguintes, que inclusive eu vou explicar neste vídeo. Então vocês vão se organizar para definir como vão realizar as tarefas desse projeto. De que forma vocês vão se comprometer com os colegas. Em que momentos vão se comprometer em se organizar e se juntar para falar sobre o projeto. Então pensem que o escopo é uma espécie de contrato pedagógico que vocês fazem entre si para definição dos papéis e compartilham posteriormente com o professor. Na descrição desse vídeo você pode encontrar o modelo desse escopo e esse modelo também está disponível na nossa plataforma. Bom, então a primeira entrega do nosso projeto se refere ao escopo. Então se refere à definição dos comportamentos de vocês descritos neste documento. Agora nós vamos falar da fase 2, 3 e 4, que é a entrega então do nosso projeto. Professor, qual é o projeto em técnicas de observação? Nós faremos uma observação de uma sessão terapêutica de estudantes do 7º período de psicologia. Ah, é isso mesmo! Vocês vão observar colegas do curso realizando intervenções com adolescentes e vão identificar os comportamentos característicos dessa relação terapêutica. Nós sabemos que a relação terapêutica é muito importante para o processo psicoterápico. E neste caso vocês vão observar então
as intervenções realizadas pelos estudantes do 7º período de Psicologia. Então, a entrega se refere a essa avaliação da observação que vocês farão deste processo. Vocês vão observar apenas uma sessão e ela dura em média 1 hora, 1 hora e 10 minutos. E farão a entrega do relato dessa observação. Bom, para dividir melhor e para organizar melhor o nosso projeto, eu preparei este modelo de entrega. Você pode também encontrar este modelo na descrição desse vídeo e também na plataforma. Aqui nós temos então este modelo. E para a entrega, na fase 2, vocês devem definir um título para o relatório de vocês, colocar os nomes de vocês, os nomes dos participantes do grupo, em seguida fazer a introdução do nosso trabalho. Aqui vocês devem descrever, por exemplo, conceitos relacionados à relação terapêutica, que será o nosso objeto de estudo, o nosso objeto de observação. Então vocês devem definir quais comportamentos são importantes para o terapeuta, para o psicólogo, e entender como esses comportamentos influenciam para o comportamento dos pacientes. Então, na introdução, que deve ter de 2 a 5 páginas, vocês devem descrever e apresentar o construto psicológico, que no nosso caso será a relação terapêutica. Para tanto, é importante que vocês tragam alguns conhecimentos, alguns artigos que falam sobre o processo terapêutico e sobre a relação terapêutica. Ainda na fase 2, vocês devem entregar a justificativa dessa observação. Por que é importante fazer esse estudo? Nós teremos uma aula para falar sobre tudo isso, justificativa, objetivos. Mas então, na fase 2, até a entrega da fase 2, vocês devem colocar o porquê que é importante fazer essa observação. Que ganhos, que benefícios a psicologia tem nesse estudo. E ainda na fase 2, nós devemos apresentar os objetivos do nosso projeto, os objetivos dessa observação. O que se pretende, qual o intuito que se tem ao realizar essa observação. Então é importante que vocês definam pelo menos um objetivo geral e 2 objetivos específicos. Mas não fiquem ansiosos, nós vamos falar sobre cada um desses tópicos nas nossas aulas. Então, na fase 2, vocês devem entregar até a parte de objetivos. Introdução, justificativa e objetivos. Na fase 3, nós vamos definir o método utilizado. E é muito provável que neste período vocês farão a observação do atendimento. Aqui vocês vão definir quem são os participantes dessa observação, ou seja, quem vocês estão observando. Características desses estagiários de psicologia, características do grupo atendido por eles, porque sim, esse atendimento será feito em grupo. Ou seja, os estagiários de psicologia do 7º período farão um grupo terapêutico e vocês vão observar uma sessão deste grupo. E já adiantando aqui para vocês, é muito provável que esses participantes do estágio sejam estudantes do ensino médio, ou seja, adolescentes. Isso significa que algumas características da adolescência também poderiam ser mencionadas na introdução. E aqui já cabe uma dica: vocês têm uma disciplina de desenvolvimento humano, no qual é falado sobre infância e adolescência. Vocês vão descrever o local e a data. É muito provável que o local seja o Google Meet ou uma outra plataforma, já que neste momento o atendimento será feito de forma remota, mas vão indicar também características da instituição atendida, que no caso aqui é uma escola, e a data de observação, o tempo total de observação. Em seguida, os procedimentos. E aqui vai desde o contato com o estagiário, desde o contato com o estudante de psicologia do 7º período, até a análise dos dados observados. E também a indicação da assinatura do termo de consentimento livre esclarecido por uma questão ética.
nós teremos uma aula só para falar sobre ética na observação. Um outro ponto importante para definir em método é o indicador, o índice de confiabilidade da observação. Professor, que diacho é isso? Índice de confiabilidade. Nós faremos alguns exercícios anteriores à observação para treinar a observação de vocês e a partir desses exercícios nós podemos avaliar a confiabilidade da observação do grupo. Ou seja, o quanto vocês, estudantes, 5, 6 estudantes por grupo, estão alinhados em observar o fenômeno mais ou menos semelhante. Ou seja, mais ou menos da mesma forma. Então, na fase 3 é bastante coisa. Apesar da entrega ser somente um método, é justamente nesse período que vocês entrarão em contato com os estudantes, vão agendar essa observação e, é claro, farão a observação. E eu espero muito que vocês participem das aulas e compartilhem com a gente aquilo que vocês observaram. Então, na fase 3, a entrega se refere àquilo que já foi entregue anteriormente na fase 2, ou seja, introdução, justificativa e objetivos, caso seja necessário com as correções que eu orientei no feedback da fase 2, e também o método. E a última entrega é o projeto todo preenchido. Isso indica introdução, justificativa, objetivos, método, resultado e considerações finais. Também, é claro, as referências utilizadas. Então, um dado importante em resultados é justamente a análise dos comportamentos observados na sessão terapêutica. Quais comportamentos os psicólogos, no caso, os estudantes de psicologia, emitiram durante a intervenção que vocês assistiram? E quais comportamentos os estudantes apresentaram durante a intervenção? E isso vai trazer para a gente uma ideia da relação terapêutica. Então aqui é importante descrever os comportamentos, entender se esses comportamentos são característicos da relação terapêutica e fazer uma análise, uma reflexão sobre esses dados observados. Por fim, o grupo vai apresentar as considerações finais, ou seja, uma conclusão do que aprendeu no projeto. As limitações da observação, ideias de pesquisa futura. Nesse momento também, na fase 4, nós faremos um feedback aos alunos do 7º período. Nós vamos nos reunir com esses alunos, vocês e eu, e vocês vão compartilhar com eles aquilo que vocês observaram, com uma forma de orientação de comportamento e estimulação da aprendizagem de vocês e também deles. E aí, gostaram do nosso projeto? Bom, então nesse projeto nós faremos uma observação de uma sessão terapêutica específica. Vamos apresentar conteúdos dessa observação ao longo do nosso período. O trecho que eu li no início desse vídeo está descrito no artigo A Técnica de Observação nas Ciências Humanas. E o link para encontrá-lo também está na descrição desse vídeo. Dúvidas e comentários sobre o projeto podem ser feitos nos comentários desse vídeo. Eu espero que tenha feito sentido para vocês e a gente se vê!